Olá Manuel, então vamos fazer esta parte do teste que tem a ver com os números racionais e irracionais. Ora bem, números racionais, os números racionais são aqueles que são representados por frações, mas essas frações depois podem representar dízimas finitas ou dízimas infinitas periódicas. Já os números irracionais são representados pelas dízimas infinitas não periódicas. Ok? Vamos ver aqui algumas respostas de alguns alunos. Temos a Ana que escreve 2,4 repetido, portanto vamos tentar perceber que números são estes. O Bruno diz raiz quadrada de 7, a Carla diz 13 quintos, o Daniel diz 3 π sobre 4 e a Elsa diz 2,58. Ora bem, primeira questão que eu vou aqui colocar-te, Manuel, é a seguinte. Quais são os números racionais? Daqui, quais são os números racionais? Quais são os números racionais que aqui estão a ser apresentados? De seguida, quero saber quais são os irracionais, portanto, aqueles que já não se podem escrever na forma de dízima finita. Depois, quero saber quais são as dízimas infinitas periódicas, porque sei que há pelo menos aqui uma dízima infinita periódica. Quero que me digas qual é, ok? Depois quero também que me digas, que transformes a resposta da Ana em fração. Ou seja, aquela resposta da Ana, quero que transformes na forma de fração e depois, por fim, quero que me respondas: será que é possível escrever a resposta da Carla como fração decimal? E quero que me digas porquê. Porquê que eu posso ter a certeza que dá para escrever na forma de fração decimal aquele 13 quintos? Vamos lá ver, isto tem a ver com aquilo que falamos ainda ontem e durante as aulas, acerca daquela fração. Será que aquela fração pode ser escrita ou é equivalente a uma fração decimal? Como é que eu via isso? Como é que eu fazia isso? Manuel? Ok, vamos lá. Então estas respostas todas vais escrever aí na folha do teu papel, no teu caderno, e depois vais tirar uma fotografia e vais enviar para mim. Mas calma, ainda tenho aqui mais uma outra pergunta, portanto, depois de responderes a estas questões, da A a E, ok? Eu vou-te fazer mais algumas questões. Depois podes voltar atrás no vídeo para ver exatamente quais são as perguntas e tentar responder direitinho. Ok? Vamos avançar então. Agora, o que eu precisava realmente também que tu me dissesses e que falássemos era sobre as potências de expoente inteiro. Ora, recordando, se nós tivermos aquele denominador com o expoente negativo, nós podemos inverter passando para numerador, passando para cima, mas com o expoente positivo, ou seja, podemos trocar de sinal se invertermos a base. Aqui fica muito mais explícito. Se eu tiver uma fração elevada a um número inteiro, eu posso trocar o sinal do expoente, desde que eu faça o inverso da base, só para recordar. Então, eu queria que tu me respondesses a estas questões. Pergunta 2A. Eu preciso que tu me transformes na forma de potência de expoente positivo. Portanto, vamos fazer esta conversão e, no fundo, passar o expoente que está negativo para positivo. O que é que temos de fazer, então, para compensar? Portanto, mais uma vez, tu vais escrever estas duas potências aí no teu caderno, vais apresentar, então, na forma de expoente positivo. Tu já sabes como é que tens de fazer para apresentar. E depois, mais qualquer coisa que deves fotografar. Mas deve dar uma página do teu caderno que fotografas só no final, ok? Só no final do vídeo fotografas tudo o que fizeste, está bem? Recordo, podes voltar atrás, tirar alguma dúvida, inclusivamente voltar atrás para responder às questões, está bem? Entretanto, avançando, a pergunta 2b. Eu quero que simplifiques a seguinte expressão utilizando as regras das operações com potências. Portanto, vamos lá recordar aquilo que falámos muito recentemente, inclusivamente. O que é que nós devemos fazer quando estamos a multiplicar potências com a mesma base, com o mesmo expoente, ou então a dividir potências com a mesma base ou com o mesmo expoente? Eu quero que tu me faças esta simplificação, ok? Pronto, e era só isso. Portanto, recordando, tu vais resolver os exercícios todos, o exercício 1, o exercício 2A, o exercício 2B, no teu caderno. No final tiras uma fotografia e envias
para envias por mensagem, seja no Teams, pode ser por e-mail, para o teu professor, está bem? Manuel, bom trabalho. Não te esqueças que tens também que fazer os outros exercícios, nomeadamente o teste no Teams e também o Quizzes e também o Forms, ok? Muito que fazer, pá. Bom trabalho.